Queridos, graça e a paz da parte do nosso Deus, dando continuidade, a esse momento tão especial do canal do YouTube, aqui do nosso canal Pastor Valença, live de oração, que é o Sermão do Monte. A forma linda, estratégica, que Deus usou através de Jesus para trazer novos valores ao coração daquele povo que estava tão distante de Deus. Às vezes a gente parece que está tão próximo e está tão distante. Deus, ele é muito claro que em algumas situações das nossas vidas ele se coloca numa posição de rigidez. Mas a gente começou a relaxar com isso e achar que não é necessário. Vamos aprender um pouco o que Jesus fala. Esse Sermão do Monte, lembre-se, que são palavras saídas dos lábios de Jesus. Vamos lá. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz o aguardar e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Você ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir direto com todo ele para o inferno. Queridos, que palavra dura, claro. Porque parece que o ser humano ele não consegue entender a graciosidade de Deus. Ele não consegue entender o amor, a bondade, a generosidade, a compaixão. É impressionante. Aí você vai dizer, por que você está falando assim, pastor? Porque eu sou ser humano, eu sou igual a você. É impressionante como a coisa vai acontecendo de forma suave, a gente vai começando se acomodando. E olha, é interessante que Jesus ele diz assim: e eu não aceito a oferta de quem está com o coração cheio de ira, ódio, rancor. Ele não aceita. É muito interessante isso aqui no verso 23. Portanto, se você estiver apresentando diante do altar e ali se lembrar do seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta e vá se reconciliar. Deus é um Deus de paz, é um Deus de reconciliação. Primeiras verdades se cumpram, que as primeiras verdades do Senhor se cumpram em nós. Então, se eu preciso me reconciliar com alguém, eu não posso estar diante de Deus como se nada estivesse acontecendo. Você entende isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Primeiras verdades de Deus, elas precisam se cumprir dentro do meu coração e não no coração do outro, mas no meu coração. E eu preciso amar. E ele é muito claro quando ele diz: se reconcilie, volte. Você tem que levar a sério. Esse texto de Deus tem a ver com o esforço da nossa parte para vivermos a paz. E olha o que Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, ele diz que é muito interessante: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você entende da responsabilidade ao qual Deus nos chama? A paz do nosso coração é um espelho de santidade. Quando eu tenho paz, eu espelho a santidade. E aqui eu quero dizer a vocês que a gente precisa ter essa paz em todos os ambientes da nossa vida. E é interessante que ele começa e traz uma palavra forte também, principalmente para os tempos atuais. A questão do adultério,
a questão de olhar para as mulheres, olhar para homens. Aqui a palavra, na época que foi escrita, ela tinha um cunho muito do homem. A mulher nessa época ela não era nem contada no censo, então havia um machismo muito grande, desenfreado, não criado por Deus. Claro, Deus lá no Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Ele diz, criou o homem e a mulher. Então Deus sempre amou mulher e homem da forma linda e maravilhosa. O contexto da criação, um homem que foi jogado, colocado, lançado fora do mundo, foi que destruiu essa relação fantástica dele com a mulher e eles com Deus. Mas olha que coisa interessante, quando ela fala aqui do adultério, ele fala de uma forma muito clara, o adultério para os dois, o olhar para os dois. E ele é muito forte nisso, porque novamente ele diz assim, eu lhes digo algo diferente. Não é só aquele que adulterar, mas aquele que olha com os olhos do desejo, com o desejo do adultério no coração. E aqui a gente pode pensar exatamente, você quando olha para pessoas, o uso da pornografia hoje, o uso dessa questão de usar a pornografia como uma forma de prazer. Então, tudo isso é pecado diante do Senhor. Jesus traz para esse contexto e ele é muito rígido. Claro que ele não manda você cortar, arrancar seu olho e cortar sua mão, não é isso que ele quer. Mas ele traz a rigidez da palavra. Ele diz, é necessário que você lute, é necessário que você, olha, ele diz de uma forma muito clara, olha, mas, cadê aqui? Mateus 5, né, o verso de número 29, quando ele diz assim, mas se o seu olho direito fizer pecar, arranque o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se sua mão direita fizer pecar, corte e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo ele para o inferno. Arranca o teu olho, arranca a tua mão. Isso traz de forma muito clara, te esforça. Eu e você precisamos nos esforçar. Lembra que ele diz assim que nós precisamos ser melhores do que os escribas e os mestres e os fariseus. Nós precisamos ser chamados para ir além, caminhar além. Eu e você fomos chamados para sermos semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. O padrão é de Jesus, então o meu coração e o seu coração precisa estar no padrão de Deus. É preferível perder com Jesus do que ganhar para o mundo e ir para o inferno. Eu e você precisamos cumprir a lei de Deus no nosso coração. E assim como Paulo disse, a lei ela não é pesada, ela é santa. O que é pesado é o nosso pecado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.